satisfação, então, que nós apresentamos na hora da matemática, o professor André, que vai fazer a palestra sobre o colapso da ponte da Comanegros. Né? Esse barulho aí já faz parte, né? Já começa, depois de tanto tempo, né, esse som bonito aí. Bom, a quinta palestra do projeto do ciclo. Para que serve o cálculo? Né? E o professor André nasceu em Limeira, já nasceu na cidade. Ensino fundamental e médio fez em Limeira, né? Estudou no SESI, curso de secretariado. Né? Graduação, ela fez o bacharelado em matemática na Unesp de Rio Claro. Inclusive fez História da Matemática. É obrigatório. História da Matemática regular é obrigatório. Professor Jairo. Né? Depois o mestrado, o doutorado, né? Fez na USP de São Carlos. Mestrado aí já em análise. Né? Mestrado, você me falou o nome aí. Né? Eu estou sem óculos, André, você me ajuda? Equações diferenciais funcionais. Equações diferenciais funcionais. Doutorado, já em análise, teoria de controle. Pós-doutorado também fez em São Carlos. Aí a vida boa começou quando ela veio para a Unesp de Rio Preto. Né? Em 2010, já fez 2 anos. Fez 2 anos. Novinha de departamento. Antes você não tinha direto, né? Então, a partir de 2010, ela está no departamento e já chegou trabalhando, né? Orientando iniciação, estágio básico, mestrado, né? Atualmente orienta o mestrado e estágio básico, iniciação científica, parece que 12. Né? Membro do conselho do departamento, enfim, dá aula e participa então da graduação, pós-graduação. Serviço não falta, né? Então, agradeço a sua presença, a participação nesse ciclo de palestras e vamos ver esse colapso, né? Fazer a ponte cair. Fazer a ponte cair. Obrigado. Eu vou falar, na verdade eu vou usar, né, o colapso dessa ponte para ilustrar um pouquinho uma teoria matemática, né? Claro, a gente vai ficar aqui estudando ponte porque a gente não é engenheiro, né? A gente é matemático. Essa ponte, uma ponte fica lá no estado de Washington, nos Estados Unidos. A ponte existe ainda hoje, daqui a pouco a gente mostra a foto dela. Quando ela foi inaugurada, em 1940, ela era assim um espetáculo da construção, né? Ela foi construída e ela era uma ponte suspensa, né? Então eram novidades, vamos dizer assim, né? Essa, na época, em 1940, era a terceira maior ponte suspensa do mundo. Era o orgulho da nação, a gente criou a ponte, né? Inaugurou tudo. Ela liga, é uma região cheia de... Fica perto de Seattle, ali nos Estados Unidos, é uma região cheia de rios, né? De lagos. E aí a ponte era para ligar uma desses pedaços, né? Que eram cortados pelos rios. Tinha aproximadamente 1.800 metros, né? Aqui um monte de gente que ia lá para conhecer a ponte, né? Para saber. E o interessante dessa ponte, né, ela virou uma atração turística. Mas ela virou uma atração turística não só porque ela era uma ponte suspensa, que estava ali, fazendo essa ligação, né? Passando sobre a água, tudo. Mas ela ficou suspensa porque ela tinha uma propriedade assim diferente das outras, assim, né? Ela oscilava um pouco, né? Se a gente olhar essa imagem, como é que o carro consegue parar ali, né? Não é montagem, é uma foto da ponte. Então, assim, logo na sua construção, eles perceberam que a ponte, ela oscilava. Bom, é normal as pontes oscilarem, né? Se você
passar numa ponte que está feita sobre a água, ela tem uma oscilação, senão ela cai. Então ela tem um movimento ali, mas o movimento que tem é um movimento é um lado só, ou ela vai fazer assim, ou no máximo dar uma desviadinha assim. O problema dessa ponte, que tornou ela famosa e virou atração turística, é que a movimentação dela era um pouquinho diferente. E ela ficou tão assim famosa, né, que as pessoas iam lá porque elas queriam dirigir por essa ponte. Né? Era uma montanha-russa na época, né? Não precisava ir para Disney. Ia na ponte lá, até com uma névoa e passava lá com o carro. Né? Era a montanha-russa da época. E ela ficou famosa por essas oscilações e ganhou o nome de Ponte Galopante. O movimento que essa ponte fazia era um movimento... Parece que passou um terremoto aí, né? É um movimento de torção. O que acontecia ali? Enquanto um lado da ponte subia, o outro descia. E a linha central, ela ficava retinha. Se você caminhasse pela linha central, a gente vai ver um vídeo daqui a pouco, tem uma pessoa caminhando na linha central, você caminhava e não caía. Mas se você fosse para um dos lados, aí a ponte fazia assim. Era a ponte bem maluca mesmo. No dia que ela estava feia desse jeito, que foi o dia que ela entrou em colapso e caiu, né, que foi 7 de novembro, aconteceu que naquela madrugada começou a ventar. No mesmo ano, 5 meses. Ela foi inaugurada 1º de julho e ela caiu em 7 de novembro. Foi muito rápido, né? E nesse dia que ela caiu, estava ventando. Ventos de aproximadamente 64 km por hora. Não era nenhum Katrina, nem nada disso, né? 64 km por hora. E esses ventos começou a ventar e a oscilação que a ponte tinha, não era assim todo dia, né? Começou a piorar e ficar desse jeito. Aí os especialistas olharam e falaram, não, mas é coisa de errado com isso. Fecharam, interromperam o tráfego, né? Ninguém morreu nessa ponte, nada. Porque eles fecharam tudo, não podia passar mais ninguém. E eles ficaram observando. E a ponte não aguentou. Né? Ela oscilou, aí arrebentou um daqueles cabos de sustentação dela. Ela não caiu inteira, caiu um pedaço, né? Uma parte central. Diz a história que a única vítima foi um cachorro. Foi uma coque. Se a gente olhar o vídeo, né, a gente vai ver que tem um carro em cima da ponte. E tinha uma cocker lá dentro. E a coitadinha morreu. Foi a vítima do acidente. Apesar de a gente falar assim, é antigo, né, 1940, eles fizeram vídeos, tem as fotos, a gente tem um vídeo que registra o colapso da ponte, né? Ela arrebentou, caiu um pedaço lá do meio, do vão central. Eu vou colocar um vídeo aqui pra gente ver. Não é montagem, gente. Já que tá aí. Então lá, né? Todo mundo orgulhoso, porque inaugurou a ponte. Imagina você caminhando por uma ponte dessa. Né? Isso foi no dia que ela caiu, né? Que o movimento estava mais forte. E era aquele parte lá do vão, né? Aquele lá do meio, ó. O vão central ali que chacoalha, né? Essa ponte não tinha resistência, né, nenhuma, assim. Parece um papel. Você não imagina que aquilo é cimento, né? Concreto. E se você andasse pelo meio, você não caía. Mas se tivesse olha o carrinho lá, que provavelmente a cachorra estava lá dentro. Tadinho. Aí não aguentou. Não teve jeito, né? A ponte não ia aguentar, né? Para acontecer. Um tipo de movimento desse era muito trágico. Voltamos aqui. Bom, depois de 10 anos, né, eles falaram, não, vamos reconstruir essa ponte, vamos... Né, eles aproveitaram a parte que não tinha caído e reconstruíram. Continuava sendo uma ponte suspensa, né? A única coisa é que, ó, reticulado embaixo. Aí eles foram obrigados a colocar alguma coisa para dar rigidez, né?
movimento de torção, aquela coisa maluca, né? Então eles colocaram isso. E a ponte tem um tráfego tão grande que em 2007 eles fizeram uma segunda, porque passa muita gente nessa ponte, então eles fizeram uma segunda, uma do lado da outra, paralelinhas ali, né? A antiga é essa primeira, e aí a gente olha as duas, né? São as duas pontes Tacoma Narrows agora. E agora não chacoalha mais daquele jeito, né? Agora tá tudo em ordem, tá tudo resolvido, não tem mais problema nenhum. E a pergunta é, por que a ponte caiu, né? Porque caiu a ponte, né? A gente não veio só contar a historinha da ponte, né? Foi, né? Só para contar a historinha. A gente quer saber por que a ponte Tacoma Narrows caiu. E lá na época, né, em 1940, imagina o caos que virou. Caiu a ponte, aí se instaurou uma comissão, cataram assim, os melhores nomes lá da área de construção, que estudava essa coisa de ponte, de construção, e juntaram lá uma comissão para estudar. E eles chegaram à conclusão que foi problema de ressonância. O que é o problema de ressonância? O que é uma ressonância, né? É quando você tem oscilações em grandes amplitudes, né? A amplitude de oscilação vai ficando grande. Se a gente olhar esse gráfico aqui, né, quando a gente pensa em movimentação, em vibração, oscilação, é algo que é repetitivo, vai se repetindo. E aí a gente tem a frequência, que é a quantidade de vezes que aquele movimento se repete num período, né? Então ali em verdinho a gente está marcando a frequência, e a amplitude é o deslocamento que você tem do gráfico com relação ao eixo central. Você pode marcar em cima, embaixo, né? A gente toma um módulo para ver o valor dessa amplitude. Na ponte Tacoma Narrows, eles falaram que essa ressonância aconteceu devido aos ventos. Lembra que eu falei que os ventos estavam lá a 64 km por hora? Então eles falaram que os ventos, eles foram ali para cima da ponte e causaram um vórtice ali de ventos de cima para baixo, de baixo para cima, que causou uma força sobre a ponte. E aí você tem o sistema lá bonitinho da ponte, estava paradinho, e aí veio uma força externa. O problema é que, para ter ressonância, essa força externa, ela é periódica e ela tem uma frequência igual à frequência natural da ponte. A gente vai ver isso depois. E aí, quando isso se igualou, isso provoca a ressonância. Então essa ponte, quando aconteceu dessa força ser aplicada ali, entrou em ressonância, e a ressonância fala, a amplitude vai ficando grande, vai ficando grande. Então aconteceu isso. Se a gente pensar, por exemplo, que esse gráfico azul lá é o movimento da ponte, a oscilação foi ficando grande, foi aumentando, e aí não tem ponte que resiste, né? E realmente, se a gente olhar, não era uma oscilação pouquinho, a ponte não fazia um assim, né? A ponte ela fazia assim, ela estava bem doidona aquele dia, né? Então, foi o problema da ressonância. Isso eles disseram lá na época, que montou a comissão, que eles estudaram. Hoje, depois de um tempão, né, que até então eles falaram isso, todo mundo aceitou e ficou como sendo ressonância. Hoje algumas pessoas questionam essa teoria de ressonância, falam que não poderia ter acontecido, porque quando você tem ressonância você não tem amortecimento. Então, algumas pessoas questionaram e levantaram uma outra teoria que vem sendo mais aceita, que é uma teoria lá de movimentação aeroelástica, algumas coisas assim. Que aí, como eu não sou física, também não tenho direito disso daí. Ressonância até que a gente entende, né? Mais fácil de enxergar, essa parte mais moderna. Mas existe essa linha de raciocínio. Ainda assim, apesar dessa linha de raciocínio, de dizer que não foi ressonância, esse exemplo da ponte Tacoma Narrows ainda é usado quando você vai falar de ressonância. E o legal desse exemplo é que, quando a gente pensa na ponte, ela era uma ponte suspensa, né? Você tinha lá o cabo de sustentação dela. Esse esquema de ponte, o movimento, quando a gente vai descrever a equação desse movimento, é como se a gente pensasse que esse cabo é uma mola, né? E a pista da ponte lá é um corpo que está atado a essa mola. Então, o movimento da ponte, para a gente estudar, a gente estuda como movimento massa-mola.
E aí dá para a gente enxergar até a questão da ressonância, olhando para essas equações. E a gente modela bonitinho tudo isso matematicamente, né? Não vou falar muito de física, porque não é minha praia, né? Mas em matemática a gente consegue falar alguma coisa. Então, nosso objetivo é olhar o lado matemático desse problema, que a gente pode olhar, estudar como sendo movimento de massa-mola. Então, imagina que aquele cabo da ponte era uma mola e a pista era a massa que a gente tem ali, né? Então, a gente pode descrever assim. E a gente tem algumas situações para esses movimentos. A gente tem o movimento harmônico simples. Quando a gente não tem amortecimento, não tem nada, você tá lá, a mola e o corpo lá. Aí você tem o amortecido, quando você põe algum tipo de amortecimento no movimento. E você tem o forçado, quando você aplica uma força externa, que é o que aconteceu com a ponte. Tinha a força lá do vento, né? Segundo a teoria mais antiga, né? Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho no que acontece nesses movimentos. No movimento harmônico simples, você tem a mola, se não tem nenhum corpo acoplado a ela, fica lá quietinha, parada. Quando você pega um corpo e acopla essa mola, se for pesado o suficiente, né, ele vai dar uma distensão, a mola vai descer, vai se alongar, né? Então a gente tem uma distensão S até a mola descer e aquilo parar num ponto de equilíbrio, né? E a mola vai distender um pouquinho e aí vai parar, que é o que a gente chama de posição de equilíbrio. E aí, como é que a gente estuda esses sistemas, né? A gente olha para as forças que estão atuando nesse sistema. Nesse caso, a gente tem duas forças. A gente tem o P, que é o peso, né? Então, você acoplou um corpo ali, você tem o peso que vai trazer as coisas para baixo, né? Por outro lado, você tem aquela FR, que é a força de restauração da mola. Né? A mola ela tem uma força que puxa as coisas para cima, né? Então, você tem essas duas forças agindo nesse sistema. E quando a gente está em posição de equilíbrio, o que acontece? Se a gente está em posição de equilíbrio, as duas forças são iguais. Então, aqui só para a gente ver em grandeza, quanto é que dão essas forças, né? O peso, que é a massa do objeto que a gente tem, vezes a gravidade. Então, ali a gente tem o peso. E para a gente saber a FR, que é a força de restauração da mola, a gente usa a lei de Hooke, que fala que a mola vai exercer uma força oposta à direção do alongamento, né, que é onde a gente está descendo, então ela vai puxar para cima, e essa força vai ser proporcional à distensão S. Então a gente fala que é um KS, né, onde K é a constante de proporção. E aí no ponto de equilíbrio, as duas forças são iguais, então massa vezes a gravidade é igual àquela constante K vezes o S, que é o deslocamento que a gente tinha. Ou a gente pode olhar aqui, né, esse termo sendo zero. Vamos guardar que esse termo é zero, daqui a pouco a gente vai precisar zerar ele de novo em algumas outras equações. Esse K aí é engraçado, né? Porque cada mola, tem mola que é mais durinha, tem mola que é mais molinha, né? Tem aquelas molas que é porcaria, você fala, pendurou um negócio lá, pronto, já esticou inteiro, né? Então, essa constante K aí, ela é específica para cada mola. A gente pode fazer uma correspondência. Em uma mola assim tem um constante K igual a tanto. Então, essa constante K está diretamente relacionada com a mola. E para a gente aqui, vai estar relacionada à força da mola que faz você restaurar, né? Que faz subir, né, aquilo que tinha descido. Certo, mas a gente não quer estudar equilíbrio, né? A gente quer estudar movimento. Então, vamos dar um deslocamento. Vamos descer um pouquinho, aquele X verdinho aí. Vamos descer um pouquinho da posição de equilíbrio o nosso corpo ali. Então, o que a gente quer fazer? A gente desceu um pouquinho e depois a gente solta. Qual que é a tendência do sistema? Vai oscilar, né? A gente está com uma mola, acoplou um negócio, segurou, passou da posição de equilíbrio. A hora que você solta, a tendência daquilo é oscilar, é vibrar. Então, a ideia é estudar esse deslocamento, que a gente vai chamar de X. A gente vai medir por X. Que é o quanto a gente está deslocando da posição de equilíbrio. E convenciona-se assim. A gente tem a linha de equilíbrio, né? Ó, essa que está aqui. Então, a gente convenciona que para baixo é o sentido positivo. E aí, para cima, a gente põe sentido negativo.
Tanto que a força lá, restauradora, a gente até já pôs o sinalzinho negativo nela, né? Quer dizer, a gente vai pôr na hora que a gente estiver somando forças. São opostas, né? A do peso e essa. E a força restauradora. Então a ideia, para a gente chegar na equação que descreve esse movimento, é a gente olhar as forças que atuam no sistema. Então, o que acontece aqui? A força total que a gente tem nesse sistema é a soma das forças que aparecem ali. Então, a gente está somando a força peso e está somando a força restauradora. Só que como ela é contrária, ela vem com um sinalzinho negativo. Então, a força total é P menos a força restauradora. Mas Newton, na sua segunda lei, fala o seguinte, que a força total ali daquele sistema é massa vezes aceleração. Então, a gente tem uma igualdade, né? Então, a força total é massa vezes aceleração e, por outro lado, ela vai ser o peso menos a restauradora. Que entra aqui, né? Ó, peso é a restauradora. A restauradora agora ganhou um X, né? Porque a restauradora falava força restauradora é proporcional ao deslocamento. E agora o nosso deslocamento aqui é X mais o S. Então, aumentamos esse pedacinho aqui, né? Se a gente distribui, ó, a gente tinha essa expressão. Quando a gente distribui aquilo que está entre parênteses, aparece esse termo, que eu marquei em verde aqui. Que é aquele termo que eu falei, ó, quando a gente está em equilíbrio, aquilo ali é zero. Então, esse termo que está aqui no meio é zero. Outra informação que a gente tem é que se o x meu representa deslocamento, a derivada de ordem 2 dele representa aceleração. Então, eu troco a aceleração que aparece aqui pela derivada de ordem 2. Né? E aí esse termo estava para cá, passei do outro lado, fiquei com essa equação do movimento. Aí a gente costuma dar uma mexidinha nela para ela ficar com uma cara bonitinha, para depois na hora de fazer as contas, né, ficar com uma cara bonitinha da gente ver. Só não estranhe, porque eu queria usar bastante figuras. Aí o LaTeX é meio incompatível assim, com as coisas que eu queria fazer. Então eu fiz isso aqui no PowerPoint. Mas aí depois eu tinha que usar fórmula. E aí o PowerPoint é incompatível com fórmula. Então eu fui pro LaTeX. Aí só cara que vai pro LaTeX fica assim, né? Eu consegui manter a mesma vibração que estava do outro. Ficou mais apagadinho. Aí tem as fórmulas. Sem ressonância. Né? Então, ó, lá em cima a gente tinha a equação que a gente tinha. Né? Que era a massa vezes a aceleração, que a gente trocou pela derivada de ordem 2. E aí a gente tem a constante K multiplicando o X, que era o deslocamento. A gente divide por M, M é a massa do corpo. A gente supõe que o corpo tem uma massa, né? Então é diferente de zero, senão o que a gente vai fazer, né? E aí a gente escreve convenientemente essa constante K sobre M como ômega ao quadrado. É uma questão de notação, você podia trabalhar com K sobre M, mas aí fica bonitinho de ver, né? Essa constante K é positiva, M é a massa é positiva, então nosso ômega ao quadrado ali está positivo. Quando a gente vê ao quadrado, a gente já pensa em positivo mesmo, né? Então não tem problema. Essa equação que a gente tem aqui, uma das equações mais, assim, tranquilinhas de se resolver quando você está em EDO. Né? Não sei se todo mundo já... Bom, deve ter gente que não fez EDO ainda, tem gente que já fez, já conhece. A gente fala que é uma equação linear de ordem 2, com coeficientes constantes e homogênea. Ela é a belezinha, assim, aquela belezinha para resolver, né? As equações desse tipo, a gente escreve assim, ó, A, x duas linhas, que é a derivada de ordem 2, mais B, x' mais cx. No caso da nossa equação que está aqui em vermelho, o A é 1, o B é 0 e o C é o ômega ao quadrado. Aí a pergunta é o seguinte, como é que a gente resolve uma equação dessa? Eu vou dar umas ideias, tá, gente? Não vou fazer tudo, porque senão a gente não tem tempo, né? Então eu vou dar umas ideias aqui. A pergunta é, que função que eu tenho? Imagina o seguinte, manda esse x para o outro lado. Você teria uma função x que é igual à derivada de ordem 2 dela mais a derivada de ordem 1. Vocês têm na cabeça, assim, de vocês, uma função que satisfaz isso? Se eu tirasse esse termo, uma função que a função é igual à derivada? Exponencial. Mas se eu
solução disso daqui? Então o que a gente faz? A gente quer a solução para essa equação, a gente dá o chute. Ó, vamos supor que a função exponencial é a solução. Aí o que a gente faz? Pega lá, x de t exponencial de um RT. Pode ser não exponencial, só EAT. Pode ser exponencial com uma constante. Você põe um R de t ali. E aí o que você quer saber? Você quer saber se isso daí pode ser solução ou não. Então o que você faz? Você substitui a x de t que a gente está tomando a linha azul, que é exponencial, lá na equação. Pega lá no lado esquerdo da equação e substitui. Vai ter que coincidir com o lado direito, então vai ter que ser zero. Então a gente deriva, ó. Derivei, peguei a função, que é exponencial, derivei uma vez, eu tenho R, a própria função, derivo de novo, aparece um R ao quadrado e a própria exponencial. Aí a gente substitui lá na equação de cima, que está em vermelho. Então a gente vai ter o A, aqui a derivada de ordem 2, B, derivada de ordem 1, C e a própria função. Tem que dar zero. Aí, ó, se a gente olhar, tem exponencial em todos os termos. A gente pode colocar em evidência. Então, ó, se eu colocar em evidência, sobra isso daqui, ó. AR ao quadrado mais BR mais C. Isso tem que ser zero. Exponencial nunca é zero. Então, se a exponencial nunca vai zerar, para isso ser zero, eu tenho que ter essa equação aqui, ó, sendo zero. E é uma equação agora em R, não é mais uma equação que você está pensando uma EDO, né? Não tem mais uma função lá dentro. É R é variável. Então é o seguinte, a função exponencial de RT é a solução do meu problema, desde que o R seja a raiz dessa daqui, que a gente chama de equação característica depois, lá no curso de EDO, né? Então, toda vez que eu for estudar um sistema que for bonitinho, assim, segunda ordem, linear, coeficiente constante, homogêneo, a gente tem que olhar para essa formulinha aqui, que é a equação característica, e tentar encontrar as raízes dela. Né? E aí a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, a gente pega o delta lá, resolve por Bhaskara. Aí esse delta pode ser positivo, aí a gente vai ter duas raízes distintas. Ele pode ser igual a zero, a gente vai ter uma raiz só. E aí pode ser negativo, aí a gente tem raiz complexa. Então aí tem as suas teorias lá depois, quando a gente está estudando em EDO isso daqui, né? Para o que a gente quer, a gente estava com a equação do movimento livre aqui, né? Ó, x duas linhas mais ômega ao quadrado x, igual a zero. A equação característica que a gente tem o A igual a 1, então vai aparecer só R ao quadrado. Aí, o B é zero, então não aparece o R ali na nossa equação. E o C é o ômega ao quadrado, ele aparece sozinho, e a gente quer R ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Nosso delta, negativo. Né? Ômega ao quadrado é positivo, aí você tem o menos 4 lá, pronto, deu negativo. E a gente tem duas raízes complexas, que vai ser ômega i e a transposta, né? Menos ômega i. Essas são as equações que as raízes que a gente tem. E a ideia é, vamos colocar então, vamos pegar lá, exponencial, ômega i, que é a nossa raiz, vezes t. E a de baixo, exponencial menos ômega i vezes t. Aí vocês lembram lá, como representar um número complexo? Quer dizer, uma das muitas formas de a gente representar um número complexo, né? Uma delas é usando essa formulinha aqui, né? Que é de Euler, né, essa formulinha. Você pega, é que aqui a gente está só com o imaginário puro aqui, a gente não tem a parte real, né, a parte real é zero. Então a gente escreve esse número, isso aqui é um número complexo. A gente escreve ele com cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Na de baixo a gente tem um sinal de menos, né? Aí aparece o menos, mas a gente pode usar aqui função seno e cosseno, lá do cálculo 1 que a gente usava, par e ímpar. Então, função cosseno é par, eu posso falar cosseno de menos ômega t é igual ao próprio cosseno de ômega t. E o seno de menos ômega t aí é a função ímpar. Aí fica menos seno de ômega t. Então, é isso que a gente tem, né, ó, para a função, para a solução que a gente tinha lá quando a gente usava o menos ômega t. Vai ficar bem parecida com a primeira, só que tem um sinal de menos. E é o que acontece. A gente tem essas duas soluções complexas. Mas o nosso mundo é real, assim, né? As coisas funcionam real, as medidas são reais, a gente gosta de
eu vou contar para vocês, quem não fez, quem já fez já sabe, quem não fez ainda EDO vai saber isso, vai ver certinho isso um dia. O que acontece com as equações de segunda ordem? Se eu pegar duas soluções de um EDO e eu pegar a combinação, ó, peguei uma constante C1 vezes uma solução mais uma constante C2 vezes a solução, isso também é solução. Então, sempre que eu fizer, para quem está fazendo álgebra linear, né? Sempre que eu fizer combinação linear, vai ser solução. Outro fato é que, se eu tenho duas soluções linearmente independentes, aí apareceu isso, né? O que acontece? Dizer que são linearmente independentes, estou dizendo que elas não são múltiplas, né? A grosso modo, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente pega duas soluções, duas funções lá, que não vão ser múltiplas. São linearmente independentes. E aí, se eu tiver duas soluções linearmente independentes, com essas duas, eu posso escrever qualquer outra solução. Sei lá, pega uma solução do nada, ó, você tirou uma solução. Você pode escrever essa solução como combinação das duas linearmente independentes que você tinha. A gente vai pensar, usar isso. Então, ó, a gente tem essa solução complexa, as duas. Que eu chamei de x-tio, x1 tio e x2 tio. Aquelas duas lá que a gente tinha. Se eu somar, olha que bonitinho, já está na cara ali. Se eu somar, o que acontece com a parte imaginária? Some, vai embora, cancela. Então, se eu somar, eu vou ficar com cosseno. Pronto, achei uma solução real. Real tá bom, né? Complexo a gente não gosta. O objetivo é sempre achar real. Então, achamos uma, é o cosseno. Aí, eu esqueci de colocar o 2, eu tinha que dividir por 2, né? É que se o 2 é solução, se 2 cosseno é solução, meio vezes 2 cosseno também é solução. Tem o princípio lá de que vai ser combinação, né? Então, esqueci do 2, mas não influenciou, né? Nesse aqui eu lembrei que eu tinha que colocar o 2, né? Eu coloquei. Então, ó, imagina que a gente vai fazer essa combinação linear aqui agora. A gente vai pegar uma constante que é menos i sobre 2, multiplicar x1 tio, e vamos pegar outra constante como sendo i sobre 2. Quando eu faço essa conta, ó, vou colocar ali na x2, na x1, vou multiplicar na x2 e vou somar. Aparece o seno. As constantes foram tomadas de forma proposital para aparecer o seno, né? Então, a gente tem duas funções reais agora. Uma que dá o cosseno, a outra que dá o seno. E elas não são múltiplas, são linearmente independentes. Então, a gente fala que a solução geral pode ser escrita dessa forma. Uma constante C1, cosseno, mais uma constante C2 vezes o seno. Essas constantes C1 e C2, a gente consegue determinar quem são elas através de algumas condições iniciais. Mas vamos deixar assim por enquanto, né? Então, a gente achou uma solução. Então, o que a gente está dizendo? Que o nosso movimento lá, que a gente pega lá a mola, põe um corpo lá e dá uma esticadinha e depois solta, ele vai se comportar dessa forma. Isso está dizendo que vai oscilar. E nesse exemplo, está dizendo que vai oscilar, oscilar, oscilar. E se seu tempo for muito, muito grande, vai continuar oscilando. Né? Então, esse exemplo aí, a gente está desconsiderando qualquer tipo de resistência, amortecimento, né? O que não acontece muito bem, né? A gente tem, por exemplo, resistência do ar, a gente tem várias coisas que poderia considerar, né? Mas já dá pra gente ter noção. E realmente acontece isso, né? Pega uma mola, coloca no corpo, dá uma puxadinha e solta. Vai ficar oscilando, né? Realmente é isso que vai acontecer com o nosso sistema. Vamos agora colocar um amortecimento no nosso sistema. A mesma coisa, a gente tem a mola, pôs o corpo lá, vai descer um pouquinho, vai chegar na posição de equilíbrio, só que a gente colocou alguma coisa que vai amortecer o sistema agora. Podia fazer esse corpo cair dentro de sei lá, um pote com óleo, por exemplo, que daí dá resistência, né, dá viscosidade ali, e ele vai segurar um pouco o movimento. Vamos colocar uma borracha ali só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então agora a gente tem três forças. As duas anteriores, o peso, que está indo para baixo, a força de restauração da mola, que está subindo, e a força de amortecimento, que é uma forma de impulsionar para cima de novo. Então a gente tem mais uma força atuando aqui.
Então, se a gente voltar lá, vamos dar de novo o deslocamento X para a gente ver quanto é que está se movimentando, né? Como é que vai medir isso. E vamos somar as forças que a gente tem aqui agora, igual a gente fez no outro exemplo. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos saber o que acontece com a força de amortecimento, né? Então, o pessoal de mecânica lá, que está acostumado com essas coisas de amortecimento, eles falam o seguinte, que as forças de amortecimento são sempre proporcionais a uma potência da velocidade. Aqui a gente vai usar a potência 1 mesmo. Então, a gente vai dizer que a força de amortecimento, ela é múltipla, né, com constante P aqui, que é constante de amortecimento, que a gente vai chamar, vezes o V aqui, que é a velocidade. A gente vai considerar essa situação. Então, essa força vale isso. E ela é para cima, então ela aparece negativa depois da hora que a gente somar. Então, somando as forças, eu vou usar de novo a lei de Newton, que fala que a força total é massa vezes aceleração. E eu vou somar as que eu tinha. Então, eu tenho peso, que vai para baixo, então sentido positivo, a restauradora que vai para cima, então aparece negativa, e agora a força de amortecimento que vai para cima, então aparece lá para cima de novo. Eu vou lembrar que velocidade é a derivada da função deslocamento ali, então vai aparecer o x' no lugar do v, né? Eu fiz a troca aqui. Aqui é o peso, de novo aqui é a lei de Hooke, que garante que a força restauradora é proporcional ao deslocamento. E aqui apareceu a força de amortecimento. De novo, ó, distribuindo, apareceu aquele termo que vai zerar. Então a gente chega nessa equação. A diferença agora, ó, lembra? A gente tinha esse termo aqui que não existia. Agora apareceu esse termo, que é o termo relacionado ao amortecimento que a gente colocou no sistema. Apareceu mais um pedacinho lá. Voltamos ao LaTeX de novo, né? Aí, para fazer as contas. De novo, a mesma ideia que eu fiz no outro. A gente tem a equação, eu divido tudo por M, e aí eu dou nomes bonitinhos, né? Depois, para fazer as contas e ficar bonitinho, ficar aquele monte de notação feita. Então, eu já tinha chamado, né? K sobre M de ômega ao quadrado, e eu vou chamar agora o P sobre M de 2 lambdas. Então, eu tenho essa equação do movimento. Movimento amortecido tem essa equação. Se eu quero descobrir como é que o sistema se comporta, o que eu faço? Eu resolvo a IDO e descubro o que é o X, né? E aí, se eu estudar o X, eu sei como é que está se comportando o meu movimento, o sistema. Isso aqui também, né? É uma equação de ordem 2, coeficientes constantes, a gente consegue resolver lá daquele esquema que eu falei. Então, a gente pega a equação característica agora, que é essa daqui, e a gente vai querer encontrar as raízes quando a gente iguala isso aqui a zero. E aí, nesse caso, o nosso delta, né, a gente vai pegar lá a formulinha de Bhaskara, vai ter essa cara. Então, ele vai depender disso daqui. Né? Depende dessa constante e dessa constante. Então, a gente tem 3 situações para analisar também, né? A gente pode ter aquela constante positiva, e aí o meu delta é positivo, pode ser igual a zero e pode ser menor que zero. Bom, o objetivo nosso é falar dos movimentos, tudo, para a gente ter uma ideia de como é que a gente estuda isso. E não propriamente ficar procurando solução. Dei para vocês uma ideia do caso mais simples. Então agora eu vou falar mais rapidinho de como é que é a solução nesses casos. Então, no primeiro caso, em que a gente tem o delta positivo, se a gente olhar ali, ó, lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado é positivo. A gente está dizendo que o lambda, que está relacionado ao amortecimento, é maior que o ômega. Então a gente chama de sistema superamortecido. Se a gente olhar a solução, ó, ela é dada dessa carinha aqui. Ela é uma exponencial que multiplica outras duas. Mas o que acontece aqui? Vamos pensar na solução. A solução está lá dada em x. Vamos pensar no movimento. O que acontece com esse movimento? O lambda é positivo. Esqueci de falar isso, né? A gente tinha constante de amortecimento lá, que era o B, e aquele B era positivo, dividia pela massa, que é positiva, e parecia o lambda, né? Ele é positivo. Então, a gente tem exponencial de menos lambda. Esquece lá, olha só esse termo. Se o t vai para infinito, aquele termo vai para zero. Ah, então agora, nosso sistema não tende mais a ficar oscilando para sempre, né?
aparentemente, a gente está olhando, tem um termo lá que está indo para zero. E esses dois termos, mas tem essas duas exponenciais, eles não interferem? Não interferem, porque o que tem aqui é menor do que esse lambda que está aqui. Então, nesse sistema aqui, quando a gente pensar no tempo indo lá para o infinito, a gente tem soluções que estão indo para zero. Né? Então, vai passando o tempo, o nosso movimento tende a ir para zero. Ou seja, tende a parar de oscilar. Né? Então, colocar um amortecimento lá no seu sistema, lá, se a gente colocasse um amortecimento na ponte lá, ela devia ter, né? Senão ela não ia balançar infinitamente. Ela ia parar de oscilar, o amortecimento diminui a oscilação. No caso em que a gente tem igual os dois, a gente chama de criticamente amortecido o sistema, porque se eu der uma deslocadinha que seja nos meus índices ali, pronto, já estraga tudo, né? Aqui eu estou dizendo que eles são iguais. Se eu der uma mexidinha em um ou em outro, pronto, já desestabiliza as coisas aqui. E aí a solução é dada dessa forma. Você tem a exponencial e um polinômio. Quem vai para zero mais, quer dizer, um está indo para zero, outro está indo para infinito, né? Só que se a gente calcular esse limite, dá até para mandar a exponencial para baixo, usar L'Hopital, né? E aí esse limite está indo para zero, né? Então, de novo, se comporta parecido, as soluções se comportam de maneira parecida com o exemplo anterior. E aí mais um exemplo, quer dizer, um exemplo não, mais um caso, né? Que é quando a gente tem negativo. Quando a gente tem aquilo negativo, a gente está dizendo agora que aquele lambda ali é menor que o ômega. Então a gente chama de sistema subamortecido. Amortece também, a gente vai ver que vai para zero. Mas ele vai para zero insistentemente oscilando. A gente vai ver ele aqui daqui a pouco. Bom, tá aqui a solução, né? Ó. Aquele termo que ia para zero nas outras duas equações, ó, aparece aqui de novo. Lembra que a gente falava, exponencial é para zero. E aqui desse lado, aparece um cosseno e seno. Cosseno e seno é limitado, esse vai para zero, né? Lembra lá do cálculo? Só que o cosseno e seno, ele oscila, né? Você vai pensando lá no gráfico de cosseno e seno, você vai oscilando. Então, nesse sistema aqui, a solução vai para zero, mas ela vai para zero oscilando, né? Mas ela vai ainda teimando em oscilar, né? Mas ela vai para zero, vai diminuir também. E agora, o exemplo que a gente tinha lá na ponte, quando apareceu uma força, né? Apareceu uma força externa lá. Então, a gente tem bonitinho nosso sistema. Vamos colocar tudo no sistema aqui. A gente tem a mola, colocou o corpo, distendeu, pôs amortecimento e apareceu aquela força em vermelho lá em cima. Está agindo lá fora. Pensa que onde está... Você pegou a mola, acoplou num lugar de sustentação, você está agindo lá fora, por exemplo. Então, apareceu uma força extra. E além daquela força extra, a gente já tem as antigas que a gente tinha, né? Não perde elas, né? Continua o peso, a força restauradora e continua a força de amortecimento. Aí, de novo, a gente dá o deslocamento ali e vamos estudar o que acontece com o movimento nesse sistema. Então, mais uma vez, a gente soma as forças que aparecem lá. Usa a lei de Newton para chegar que a força total é massa vezes aceleração. E soma as forças que a gente tem, também a força total, né? Então, você tem peso, menos a força restauradora, menos a força de amortecimento, mais aquela força F que você colocou ali, né? E aí, de novo, coloca quem que é o peso, coloca quem que é a aceleração, quem que é... Usa a lei de Hooke para a força restauradora, usa que esse termo aqui vai zero e a gente chega nessa equação. É a mesma do exemplo anterior, exceto pelo F lá do outro lado. E aí agora a gente cai num outro tipo de equação. Ainda é uma equação de ordem 2, com eficientes constantes, mas ela não é mais homogênea. Aqui não aparece mais um zero, aqui tem uma função. E aí, quem não fez EDO ainda vai ver que aquele F ali dá um pouquinho de trabalho na hora de resolver. O outro caso era mais bonitinho, né? Mas não é tão feio não. Então, de novo, fazendo aquele esquema, divide tudo por M, né? Aí chama. Já tinha chamado isso aqui de ômega ao quadrado, já tinha chamado isso de 2 lambda. Só chamei o F sobre M por um F maior aqui. Virou uma força maior. Então a gente tem essa equação, ó, dessa forma. E aí, para descobrir uma solução de uma equação dessa forma, a gente quebra esses sistemas. A gente pega um sistema homogêneo associado,
que é quando a gente tem aqui igual a zero, e acha uma solução para ele. E depois a gente tenta achar uma solução particular quando a gente tem aquele f lá. E aí lá no curso de EDO você vai aprender 2 métodos para descobrir isso. Que é a variação dos parâmetros e os coeficientes a determinar. E você consegue descobrir uma solução particular. Né? E aí, né, você tem a solução da homogênea e depois da particular. Então, vamos voltar agora um pouquinho para falar de ressonância. Que vai acontecer nesse sistema aí que a gente vai ter essa força exterior. Né? Vou tentar ser rapidinho aqui. Para ter ressonância, a gente tem um sistema que não tem amortecimento, então nosso lambda vai ser 0, e a gente vai ter que ter que a frequência do sistema é igual à frequência dessa força externa que está agindo sobre o sistema. Então, só para a gente lembrar da equação do movimento, quando a gente pega a lambda igual a 0, sobrou essa daqui. Né? A homogênea associada, que é quando a gente põe 0 aqui, é a equação lá do primeiro exemplo que a gente fez. Né? E depois, quando a gente põe um f aqui, a gente consegue determinar outra solução. Não dá para eu falar quem é a solução, porque depende de quem é o f. Eu mudo o f, tem um outro esquema, um outro jeito de achar essa solução particular. Né? Então, vamos escolher um aqui, para a gente ter uma ideia. Né? Então, vamos tomar aquela função f, que era a força externa que aparecia lá no nosso sistema. Vamos falar que ele é uma constante C0 multiplicando o seno, função seno de um γt ali. Se a gente olhar esse sistema, a equação homogênea associada é essa daqui, a gente viu que vai ter um delta negativo e a solução dava complexa, a gente fazia aquelas combinações lá para aparecer seno e cosseno, a gente tinha essa solução. Né? Uma solução particular se encontra, vou colocar ela aqui, tá, gente? Quem sabe EDO pode tirar a prova depois ver se encontra a solução. Né? A solução particular é dada dessa forma aqui. E aí a solução geral que a gente tem no sistema é a solução da homogênea mais a particular. Então fica uma solução desse tamanho. Só que pode acontecer da gente ter umas condições iniciais no nosso sistema. Por exemplo, a gente pode pensar assim, quando eu comecei a observar meu sistema, foi no tempo zero, foi no tempo de início, vamos pensar assim, o sistema estava em repouso. Depois disso ele começou a se movimentar. Então a gente pode dar condições. Por exemplo, no repouso, né? Então, quando eu comecei a olhar no sistema, que foi no tempo zero, ele estava em repouso, que é o zero. Eu marco zero. E a gente pode dar condições também de velocidade. Por exemplo, vamos supor que a velocidade no tempo zero era zero. Não tinha nada lá. Não tinha nada, sei lá, dando um empurrãozinho, dando um para gerar uma velocidade, né? E aí, o que a gente faz? Se eu pegar esse zero e substituir aqui, o que acontece? Eu fico com cosseno de zero, que vai dar 1, vai ficar C1 aqui. Seno de zero vai zerar, e aqui seno de zero, que vai zerar. Então, eu vou ficar com C1 igual a zero. Então, eu descubro o valor daquelas constantes. Então, se eu substituir, eu chego que o C1 é zero, e se eu derivar essa expressão que eu tenho aqui e substituir o zero, eu vou obter o valor da C2. Eu estou fazendo isso para a gente ver a ressonância acontecer. Tá? Se eu faço isso, a solução da minha equação vai ter essa cara aqui. É uma constante, parece o gama, seno, ômega, seno, e o ômega e o gama aparecendo lá embaixo. Então, essa é a solução do problema. A gente não falou se ele tem ressonância ainda ou não. A gente só tirou o amortecimento e chegou nisso daqui. A equação era aquela, faltou um quadrado lá no ômega, né? E a solução é essa. Para a gente entrar em ressonância, as frequências têm que ser iguais. Né? A frequência do nosso sistema, que é o sistema ali que a gente está em vermelho, a gente esquece a força, pensa só na equação, ele tem frequência ômega sobre 2π. Lembra que a solução dava cosseno de ômega π, seno de ômega π, da nossa frequência. E a frequência da força externa, lá o gama aparecendo lá dentro, gama sobre 2π. Se elas são iguais, ômega igual a gama.
Bom, se eles são iguais, eu não posso nem definir isso daqui, né? Ó, não está definido aqui. Mas se a gente tomar o limite, a gente vai ver que a gente chega numa resposta. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar a solução, essa expressão que está ali é a solução, e vou tomar o limite quando o gama vai para ômega. Certo? Se tomar esse limite, dá para a gente lembrar de L'Hopital, lá do cálculo 1, né? Então, ó, na parte de cima, se o gama vai para ômega, a gente vai ter menos ômega seno de ômega t, ômega seno de ômega t, que vai dar zero. E embaixo também dá zero, é um L'Hopital, né? Então, segunda parcela aqui, a gente tira o C0, que é constante, então derivei o que estava lá em cima, mas eu derivei em quem? Em gama, né? Estou tomando limite em gama, a gente deriva em gama. Então, derivei em gama, vai ficar menos o seno, e aqui eu derivo. Então, vai ficar o ômega, que é constante, derivada do seno, que é o cosseno, e eu tenho que derivar o argumento, que é ômega t. Estou derivando em ômega, então sai o t, né? A hora que eu aplico a regra da cadeia. E aí derivei embaixo, né? Também, que aí vai aparecer menos 2 ômega gama ao quadrado. Limite quando gama vai para ômega. Aí agora a gente consegue calcular, né? A gente tem funções contínuas, então o nosso limite dá isso daqui. Aí o que acontece? Bom, essa é a nossa solução aqui, nossa x, quando a gente está pensando na frequência da ponte e da força exterior sendo iguais. Então a gente tem isso daqui. Se a gente toma, essa aqui é a solução. Se a gente toma o limite quando t vai para infinito, perdi a setinha em algum lugar, né? E perdi o quadrado lá em cima de novo, né? Se a gente toma o limite aqui, o que acontece? T está indo para infinito. Isso aqui está limitado, só que olha o T fora. Aqui limita e esse T está estourando. Então, se aquele T está estourando, esse limite está estourando. Então, o que a gente está dizendo? O limite está indo para mais infinito. Está dizendo que a amplitude do meu movimento está ficando grande, né? Porque eu estou pensando em módulo. O que é esse valor aqui? É o módulo da x nesse tempo que a gente pega aqui, né? Então, a gente está fazendo um negócio ser grande. E foi isso que aconteceu com a ponte, né? Segundo a primeira teoria lá, né? Que eu já falei que tem uma outra por aí. Segundo a teoria deles, foi isso que aconteceu. O vento estava tão forte, formou uma força ali na ponte, com frequência igual à frequência natural da ponte, que fez a ponte oscilar com grandes amplitudes. Né? E aí ela não aguentou. Aí o cabo rompeu e ela ruiu. Bom, tirei isso aqui um pouco de história da internet, se a gente vai pesquisando, mas a parte matemática está nesse livrinho de equações diferenciais. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante. Essa pesquisa, André, ele diz sobre a época, 1940, que foi um problema de material, de o que será que... 1940 já tinha bastante coisa já, né? Erraram nas equações, não consideraram alguns parâmetros, o que será? Eles... acho que eles falaram que não tinha amortecimento, aí o pessoal já achou meio estranho. Foi ousadia, talvez não foi muito longa, né? De eles terem falhado. É. Então, foi aquele reticulado que coloca depois. Isso, depois a outra ponte não movimental assim, ó, não ruiu, né? Então já serviu para evitar o problema, né? Acho que a ponte não tinha rigidez, não sei o que acontece, né, com aquela ponte, né? Porque parece um papel, né? Impressionante quando você vê aquele vídeo, você fala, mas isso é uma ponte, né? É. O dono do cachorro, eu não sei. Sumiu, né? Ele não aparece na história. Pelo que eu li meio por cima, assim, acho que o dono do cachorro, porque tinha um carro em cima da ponte, né? Ele tava lá no carro, ele largou o carro com o cachorro dentro, e acho que ele era algum jornalista, alguma coisa assim. Se eu não me confundir no meio das histórias que eu li. Errado.
Vai, aquela cachorro lá. Tem notícia até no Brasil de construção de prédios sem aquele vão, né, de dilatação, aquelas coisas, o prédio caiu. Mas certamente caiu, né? Mas aprendendo o cálculo direitinho, Se não derruba a ponte, né? não vai ter, né? Não Pois é, derruba a ponte do Niterói foi feita por engenheiros que fizeram um bom curso de matemática. Porque ela tem a oscilação, quando o vento está muito forte, eles interditam aquela ponte. Eu sei que eu morei 2 anos lá em Niterói. Se o vento está muito forte, a oscilação fica maior, eles interditam a ponte para evitar o fluxo em cima, né? Certo. Mas ela não cai, né? Já está lá faz um bom tempo e firme e forte. Soldados eles não atravessam uma ponte mais. É verdade. É porque causa frequência. É, tem que sair da marcha e você dar um caminho na sua velocidade para não fazer o. Exercer a força, daí entra na frequência entre ressonância e. Causa problema. Esse negócio de ressonância aparece na asa do avião também. Vocês repararam, a asa do avião também, ela é soltinha, né? Ela tem um movimento lá. Às vezes no primeiro ano eu ouço, né? Pra que tanta trigonometria? Verdade, né? Números complexos a gente usando aqui, né? E a série de Fourier? Né? A série de Fourier só tem que ver. E a solução lá que aparece. Você, Tá, viu agora, né? é o legal do cálculo que se abraça, assim, você usa bastante coisa. E tem coisas que não é só pra cair na prova, né? Não é só pra cair na prova, cai. André, obrigado, parabéns.